Bom dia, querido amigo, querido ouvinte, querido aluno da Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Hoje são 7 de setembro de 2025, uma data de comemoração da independência do Brasil, um ato cívico, o qual nós comemoramos a independência do país. E hoje nós estamos estudando justamente o reino de Deus. Hoje nós estamos estudando a plenitude, o cristão e a plenitude do reino, que é o título da nossa lição de hoje, a 10ª lição da nossa revista. E nós perguntamos aqui a você, nós nos alegramos, nós ficamos felizes, nós temos os nossos problemas como nação, isso eu estou falando do Brasil, nós temos questões políticas a serem resolvidas e tantas outras necessidades aqui, e como cidadãos do país, cidadãos do Brasil, nós temos deveres, nós temos direitos, nós temos, focando bem na questão dos deveres, obrigações a serem cumpridas, para que possamos viver em sociedade. Mas e o reino de Cristo? E o reino que foi inaugurado por Cristo, do qual você faz parte? Quais são os nossos deveres? Quais são a nossa conduta como cidadãos desse reino que nós devemos ter em nossas relações, em nossas práticas de vida? É isso que nós vamos estudar hoje nessa lição. O texto base da nossa revista, da nossa lição de hoje, se encontra em Mateus 6, dos versículos 31 ao versículo 34, que nos diz assim a palavra de Deus: Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que estás no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós vivemos em um tempo em que nós vivemos uma correria insana, vamos dizer assim. Temos que correr pela nossa sobrevivência para ganhar o pão, o dinheiro para o pão, para o sustento de nossas vidas. Temos obrigações com a nossa família e temos que para torná-la funcional, fazer com que não lhes falte nada. São muitas tarefas, assumimos às vezes muitas tarefas também na igreja, e diante dessa correria, e diante desse estresse que sempre nos abate, fica sempre aquela questão: como é que devemos nos comportar diante como cidadãos desse reino, diante da sociedade e diante da nossa igreja. Essas são questões que nós vamos abordar agora, porque como cidadãos do reino que foi inaugurado por Jesus Cristo, nós temos obrigações, nós temos deveres, temos os direitos, sim, de sermos chamados filhos do Pai, mas devemos focar principalmente em sermos reconhecidos como tais, reconhecidos como cidadãos desse reino, filhos desse Pai poderoso, desse Pai amoroso, que nos permite fazer parte desse reino. A primeira parte, o primeiro tópico dessa lição, tem o título de O Perfil do Sujeito do Reino. Antes de falarmos propriamente desse perfil, desse sujeito, vamos entender um pouco o reino.
Cristo nasceu, Cristo veio a esse mundo, nasceu, e ele teve um propósito, o de inaugurar esse reino, o reino que ele chamou Reino dos Céus, aquele reino no qual aquelas pessoas que acreditavam em Deus, aquelas pessoas que colocavam a sua confiança em Deus, não só naquele tempo, mas em todos os tempos, né? Ou seja, que colocam também, são pessoas que fazem parte desse reino. Na teologia, né, nós costumamos dizer que é o já, mas ainda não. Ou seja, o reino ele já existe, ele foi inaugurado, mas ele ainda não está sendo, ainda não foi implementado em sua plenitude, uma vez que isso só vai acontecer quando Cristo retornar. E aí sim esse reino será estabelecido definitivamente nesse mundo. Mas o já significa que ele já está aqui conosco. Significa que ele já foi inaugurado e significa que, como cidadãos de nosso reino, nós temos que viver segundo as práticas desse reino, segundo as regras desse reino, segundo as condutas que caracterizam esse reino. E aí vem justamente essa pergunta: o sujeito do reino. Quem é o sujeito que faz parte desse reino? Quando falamos de sujeito, falamos de pessoa, falamos de indivíduo, falamos de cidadão desse reino. E vamos aprender agora um pouco sobre esse sujeito. Bom, para nós entendermos quem é o sujeito, quem é o indivíduo, aquela pessoa que tem as características necessárias para fazer parte do reino de Deus, basta nós olharmos para o texto de Mateus 5, dos versículos de 3 a 10. Vamos relembrar, é um trecho muito conhecido de nós, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 11, adicionando aqui, né? Bem-aventurados são vocês, porque desculpe, queridos irmãos. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Uma outra tradução muito possível, muito adequada também para se colocar aqui nesses textos, ao invés de se falar bem-aventurados, colocarmos aqui caminha comigo, é o caminhar com Cristo. Aqui são características que nós temos, que foram colocadas por Cristo, que delineiam, que mostram a conduta de um crente no seu dia a dia, na sua vida, porque eles fazem parte desse reino, porque eles fazem parte dessa comunidade que tem que representar esse Rei maravilhoso, esse Pai que nós temos, que nos ama, e para que o mundo possa ver a diferença. Afinal, temos muitos reinos nesse mundo aí, mas todos são iguais e não fazem diferença. É lógico que o reino de Deus, sim, esse é a luz do mundo, é o sal, é o tempero desse mundo. Então, como cidadãos, nós temos que observar muito esses versículos aqui, o caminhar com Cristo.
Então, quando lemos as bem-aventuranças, quando estudamos as bem-aventuranças, nós vemos ali características que aquele que quer andar com Cristo, né, precisa ter, ou seja, aquele que quer fazer parte desse reino precisa ter, essas características são basicamente necessidades que às vezes nos oprimem, necessidade que às vezes nos impedem de seguir adiante, e precisamos sim de ter Cristo ao nosso lado, para que possamos caminhar. Então, quando nós vemos essas passagens, nós vemos que uma característica fundamental que todo cidadão do reino precisa ter é a confiança. Aliás, fé é o fundamento. Fé é aquilo que me permite ter a salvação. A fé é o instrumento pelo qual Cristo, né, trabalha em nossas vidas para que nós possamos estar habilitados à salvação através da santificação. Ele nos salva, sim, no primeiro momento, mas depois é através da fé que o processo vem se dando continuidade, porque é um processo difícil, é um processo complicado às vezes para nós, mas se nós continuamos a caminhar, essa caminhada, é porque temos fé. Romanos 12, 1, 2 nos diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando falamos de fé, significa que nesse processo, nesse contexto aqui, precisamos abdicar de nós mesmos, e isso é complicado, né? Como é que eu posso deixar o controle da minha vida para uma outra pessoa, que nesse caso é Deus, através de Jesus Cristo, né? Isso é muito difícil, às vezes, nós negarmos o nosso eu, nós negarmos o nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso caráter, em prol da vontade de Deus. Então, essa é a característica fundamental do perfil daquele que faz parte do reino, do cidadão do reino, é confiança. Tem aqueles pontos lá de Mateus 5, lá as bem-aventuranças, que são características naturais que vão se desenvolvendo na vida do crente ali, né? Essa necessidade, é sabermos que temos um espírito que necessita tanto do Pai, é sabermos chorar, é sabermos ser humilde, é sabermos reconhecer a nossa necessidade do Pai a cada dia e a cada momento. E é assim que na nossa vida que tem que ser, seja no mundo, nas nossas relações aí com as pessoas do mundo, né, no secularismo, vamos dizer assim, ou seja, dentro das nossas relações dentro da igreja. Sempre atentarmos para o fato de que somos cidadãos desse reino, precisamos confiar nesse Pai, precisamos ser humildes e deixar os frutos do Espírito tomar conta de nossa vida. É muito importante também que nós desmistifiquemos, né, esse reino, né? A segunda parte da nossa revista tem o título de Uma Visão Correta do Reino de Deus. E por que isso, queridos irmãos? Porque muitos confundem o reino de Deus com um reino material, um reino não como nós conhecemos aqui. Nós associamos a reinos, às vezes, riquezas, prosperidade, guerras. Às vezes nós atribuímos a reinos, né, sua capacidade política, seu poder, um império, né, e por aí vai, né? Mas esse é um reino diferente, queridos irmãos. E uma vez Cristo foi indagado sobre quando esse reino aconteceria. Nos diz lá em Lucas, o Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 17, dos versículos 20 e 21. Indagado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Vamos olhar para o Brasil. Nós temos uma terra bonita, uma pátria amada, como nós falamos, né? Como nós cantamos às vezes, né? E o que caracteriza o nosso país? Se formos olhar só sobre questão de terras, de praias, de matas, ok, isso caracteriza sim o nosso país, mas não é só isso. Uma vez que muitos países têm todos os países, vamos dizer assim, têm suas belezas naturais. Uns mais verdes, outros mais áridos, mas todos têm as suas belezas naturais. Uns com o mar o banhando, né, com seus litorais, outros nem litorais têm, mas enfim, são características físicas e características materiais. Mas o que mais caracteriza um país e o que mais caracteriza o nosso país em específico é a população, é o modo de pensar, é a cultura, como se diz aí, é o jeito de ser das pessoas, o jeito que nós nos tratamos. E é disso que Cristo está falando aqui. O reino, ele não pode ser confundido com questões de riquezas, porque esse é um reino espiritual. É um reino que foi implantado, que nós não podemos vê-lo, como nós podemos ver o Brasil, vamos dizer assim, quando eu desembarco no aeroporto, eu vejo a terra, eu vejo as estradas, eu vejo as paisagens, eu vejo as pessoas. Mas o reino de Deus é um reino que a gente ainda não pode tê-lo, podemos vê-lo visivelmente, porque ele é um reino espiritual, né? E é muito interessante, hoje a ciência discute a questão do multiverso, né? Que seriam universos paralelos, né? Onde nós temos o universo, e quando eu falo de universo é tudo aquilo que nós podemos ver. Então, para nós que estamos na nossa cidade, no nosso país, talvez o nosso universo seja o nosso país, mas para um astrônomo, para um cientista, o universo sejam as estrelas, sejam as constelações, as galáxias, até onde ele possa enxergar. Mas o conceito de multiverso é o que está além disso daí e que nós não podemos ver. Então hoje a ciência discute isso daí. Mas para nós isso já é uma realidade, porque nós temos o mundo vivo, o mundo material ao qual nós estamos inseridos e vivemos, mas nós também temos o mundo espiritual, um mundo esse que, vamos dizer assim, seria paralelo a esse mundo físico aqui, que nós não podemos enxergar. Mas é interessante, queridos irmãos, porque esse mundo espiritual, essa dimensão espiritual inimaginável, como a Bíblia nos coloca, né, que será uma realidade totalmente diferente quando nós lá estivermos, né? Ele coloca que esse mesmo mundo, diferente desse que nós vivemos aqui, esse universo espiritual, né? Ele influencia as nossas vidas, ele influencia nossos atos, ele influencia as nossas decisões. Querido irmão, não é porque eu faço parte desse reino e você também faz parte desse reino que significa que nós vamos viver as riquezas e seremos ricos em termos materiais. É um universo rico, sim, porque é um universo onde Deus está presente e se manifesta fortemente, visivelmente, plenamente, assim como ele se manifesta aqui também, mas não é disso que a palavra de Deus nos fala, não é essa a promessa de Deus
que Deus nos dá quando nós passamos a fazer parte desse reino, né? Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que eu serei rico. Serei abençoado, sim, mas segundo as misericórdias de Deus, segundo a vontade de Deus. Se Ele quiser que eu tenha posses, amém, Ele é Deus. Se Ele não quiser, amém, Ele continua sendo Deus. Então nós devemos ter essa questão muito bem definida na nossa mente. Esse reino é um reino diferente. Esse reino não significa que, como súdito desse reino, serei próspero materialmente, mas serei sim próspero de vida, porque eu terei vida e vida em abundância, porque o Senhor desse reino me dá. E como eu tenho muita vida, serei capaz de abençoar a vida das outras pessoas, derramando vida nessas outras pessoas, sendo abundante na vida dessas pessoas. E é disso que se trata esse reino. Por fim, chegamos ao último ponto da nossa lição, né? Que tem o título de O Reino de Deus como prioridade maior. O reino de Deus como prioridade maior. Nós aprendemos sobre o cidadão, sobre as características do cidadão. Nós aprendemos um pouco mais sobre o que é esse reino, mas agora vamos conversar um pouco sobre a prioridade de nossas vidas, já que uma vez que somos cidadãos desse reino, né? Em Mateus 6, versículo 33, a palavra de Deus nos diz: Mas busquem vocês. Desculpem, queridos irmãos, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É interessante, irmãos, como falei no começo, que nós vivemos uma correria insana nesse mundo. Nós queremos ter coisas, nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, para o sustento da nossa casa, da nossa família, nós precisamos desenvolver tarefas no nosso trabalho, na nossa igreja, precisamos entregar resultados práticos e bons também na nossa igreja, no nosso trabalho, enfim, uma correria atrás da outra, e às vezes o dia passa, as horas vão passando e nem percebemos e a vida vai passando. Nada contra, temos que sim trabalhar, temos sim que nos esforçar, temos sim que correr atrás, trabalhar para os nossos sustentos, né? E Deus nos abençoa, né? Por conta do nosso esforço. Esse aí é um mandamento que vem lá de Gênesis, que diz: com o suor do teu rosto tu viverás, né? Esse é um mandamento que vem lá de trás, lá quando foi dado para Adão, porque até então ele não precisava, né? Mas nós temos que entender, queridos irmãos, que a nossa prioridade é o reino. Tudo que eu faço é em prol desse reino. É em prol desse reino, para que esse reino possa ser visível, para que esse reino possa ser conhecido, para que o Senhor desse reino possa ser glorificado. Posso correr atrás, posso batalhar para comprar a minha casa, ok, isso é válido, sem problema nenhum. Posso ajuntar um pouco de dinheiro, ou seja, criar riqueza, tudo bem, não há problema nenhum disso, desde que tudo isso, queridos irmãos, sejam prioridades secundárias em relação à prioridade do reino na sua vida. Porque todas essas coisas, queridos irmãos, são efêmeras. Eu compro uma casa agora, eu construo uma casa agora, e daqui a pouquinho ela começa a se desfazer, vamos dizer assim, as coisas começam a quebrar e eu preciso ficar fazendo manutenção. Eu trabalho, me esforço, ajunto um volume de dinheiro muito grande e compro um carro, por exemplo. Só que daqui a 2,
3 anos, esse carro já vai estar subvalorizado, vai estar depreciado, esse carro já vai começar a apresentar problemas, peças vão se quebrar pelo desgaste natural. Aliás, qualquer coisa nesse mundo, né, ele tende a se desgastar, porque é matéria, a matéria não se sustenta. A física chama isso a física e a química, né, de decaimento molecular. É quando uma molécula, um átomo ali, ele meio que se parte, se quebra, como se a cola que unisse as coisas ali se dissolve e ele se transforma em outra coisa. Isso é coisas da matéria, do mundo material em que nós vivemos e que não existe no mundo espiritual. Então, nós vivemos correndo atrás de coisas efêmeras, de coisas passageiras, colocamos o nosso valor nessas coisas de forma errada, colocamos a nossa vida, a nossa saúde. Aliás, é uma coisa muito interessante, nós quando trabalhamos estamos fazendo o quê? Trocando o tempo de vida da nossa vida por dinheiro, porque esse tempo que você usa ali no seu trabalho, ele não se recupera. O que você tem de volta é o dinheiro. Mas é lógico, volto a falar, você tem que trabalhar porque você tem que se sustentar, porque senão você vai ser um peso na vida de alguém, porque você não trabalha e não quer fazê-lo, né? Mas enfim, são coisas efêmeras ao qual nós colocamos as nossas vidas, eu coloco às vezes, né, de forma errada, mas nós temos que ter essa atenção. A minha prioridade é o reino. Tudo que eu faço aqui nesse mundo, eu tenho que primeiro pensar, isso é para a glória do Pai, isso é para a glória e para o conhecimento do mundo desse Pai, desse Senhor Jesus Cristo. Por isso que a prioridade do cristão, desse indivíduo que eu coloquei lá na frente, é o reino. Tudo que ele faz é para o reino. Gosto da minha igreja, mas a minha igreja é uma agência desse reino, é uma representação desse reino aqui nesse mundo. É como uma embaixada de um país em outro país. Ali, o conceito de embaixada é que, por exemplo, a embaixada do país qualquer dentro de outro país, aquela embaixada, aquele pedacinho ali é um pedaço do território daquele outro país, enquanto aquela embaixada estiver funcionando ali. Então, naquele pedacinho ali de terra, vamos dizer assim, onde aquela embaixada está fixada, ali é o país. Ali o que vale são as leis daqui do país ao qual aquela embaixada representa. E é assim a igreja. A igreja é a embaixada de Cristo aqui na terra. Ou seja, nós temos a embaixada da primeira igreja batista, que é um pedacinho do reino e que ali tem que se manifestar a vontade de Deus. Ali tem que representar a vontade de Deus. Mas essa igreja local, vamos dizer assim, ela não é maior do que esse reino. Ela é só uma agência desse reino. Mas também, por outro lado, foi por causa dessa mesma igreja que Cristo se sacrificou por amor a ela, ou seja, por amor a todos aqueles que fazem parte desse reino, que compõe o que chamamos de a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo, que não devemos confundir às vezes com o que chamamos de igreja local. Então aprendemos que existe um cidadão para esse reino, que esse reino ele foi inaugurado por Cristo, ele foi colocado aqui por Cristo, mas a sua manifestação plena ainda não está acontecendo, que só acontecerá a sua implantação, vamos dizer assim, quando o Senhor desse reino estiver presente aqui, ou seja, a volta de Cristo. Aprendemos que esse é um reino que ele tem características espirituais e que não devemos confundir com as coisas materiais desse mundo, né? E aprendemos também que deve ser a prioridade da nossa vida esse mesmo reino. Querido amigo, querido estudante, querido ouvinte, hoje é 7 de setembro, o dia da independência, em que celebramos o dia em que o Brasil rompeu laços
com Portugal. Mas nós, como crentes, como cidadãos de um reino, devemos comemorar a nossa independência a cada dia, porque um dia nós rompemos laços com o pecado, com o reino das trevas e assumimos a nossa independência como reino de Deus, e somos súditos de Deus. A minha oração, o meu desejo, querido irmão, é que você pare, reflita, pense nessas condições de servo, de cidadão, de súdito desse reino em sua vida. Você tem sido um bom servo? Você tem sido um bom cidadão? Tem cumprido com os seus deveres de cidadão desse reino? Tem proclamado esse reino? Tem amado principalmente o Senhor desse reino? Tem tido fé? Essas são questões que temos que a todo momento estar respondendo, estarmos refletindo, estarmos rememorando, vamos dizer assim, em nossas mentes, para que assim nós possamos ser efetivamente servos melhores, súditos melhores. Sabemos que temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas sabemos também que Deus nos ajuda a enfrentar essas dificuldades. Obrigado, querido ouvinte, querido irmão. Você que nos assiste, e se por acaso você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ligue para a igreja, venha nos fazer uma visita, venha participar conosco dessa grande família. Ser súdito é o convite que eu faço. Venha ser súdito desse reino e experimentar uma vida nova com Deus.